Fala amigos do site Carnavalesco. Bom, na última semana a gente recebeu a notícia que a gente mais temia, porém já esperava: cancelamento do Carnaval do Rio de Janeiro. Em São Paulo, para onde devemos olhar agora? Bom, o assunto de hoje é sobre o cancelamento do Carnaval e a projeção para o futuro. Sou Matheus Matos e essa é a coluna Papo para Sambista. Amor ao Carnaval, tem mais que jornalismo, opinião. O sambista é a nossa paixão. Para facilitar a discussão, eu separei os assuntos em tópicos. E o primeiro é a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho ou imunidade coletiva é uma força que impede a proliferação do vírus. Ou seja, só poderíamos ter carnaval nas condições normais, nas condições que estamos acostumados, com essa imunidade de rebanho. Agora, quantos por cento da população precisam estar vacinadas para que a gente comece a retomar as nossas atividades com normalidade? Segundo especialistas, e falando especificamente do Covid-19, cerca de 60% ou 70% da população precisam estar vacinadas. Mas um ponto que a gente precisa levar em consideração é o número de leitos. Ou seja, no momento em que o Brasil ou a região específica atingir esse número de pessoas imunizadas e com números baixos de ocupação de leitos, já conseguimos voltar à nossa normalidade. No caso do estado de São Paulo, para atingir essa imunidade de rebanho, precisaríamos vacinar 26 milhões de pessoas. No caso do Rio de Janeiro, 9 milhões. O plano do governo do estado de São Paulo prevê distribuir 2 milhões de doses por semana. Essa é a estimativa inicial. Ou seja, perto de junho, ali chegando perto da data prevista do Carnaval, em julho, já teríamos cerca de 40 milhões de doses distribuídas. E como é necessário 2 doses, seriam cerca de 20 milhões de paulistas vacinados. Mas essa conta não leva em consideração os precalços e esse é o nosso próximo tema. Primeiro ponto: a busca pelas vacinas aprovadas em todo o mundo já está muito alta e os laboratórios já não garantem a entrega prevista e dentro do prazo estipulado no começo das confecções. Lembrando que o Brasil tem contrato com 3 laboratórios de vacinas diferentes: Sputnik V, Coronavac e AstraZeneca. 102 milhões de doses da AstraZeneca feita pelo governo federal, 100 milhões feita pelo governo do estado de São Paulo com a Coronavac e 50 milhões com a Sputnik V do governo da Bahia. Lembrando que dessas 3 vacinas, apenas a Sputnik V não tem aprovação simplesmente por não ter feito estudos da fase 3 aqui no Brasil. E dessas 3 também, apenas a Coronavac tem confecção nacional pelo Instituto Butantan, porém ainda depende de um genoma chinês. E isso vai envolver relações internacionais. E a gente precisa entender que numa disputa internacional, sempre o país de origem vai levar vantagem e o Brasil vai ficar de lado. E o nosso relacionamento internacional não é lá essas coisas. E o segundo ponto é sobre o negacionismo. Negacionismo é uma onda de mentiras que descredibiliza fontes intelectuais, mídia, em prol da afirmação de uma mentira. E uma tese negacionista muito conhecida, principalmente atualmente, é sobre a inefetividade da vacina. Melhor dizendo, a vacina tem chip, a vacina vai te transformar em jacaré e a vacina causa autismo. E esse é só um dos poucos exemplos. E a gente precisa entender que hoje, pessoas com tal mentalidade ocupam cargos políticos de muita relevância no cenário político nacional. Segundo dados do Datafolha, hoje 22% de pessoas não pretendem se vacinar. E esse número era de 9% antes do começo da pandemia. E por que a análise desses estudos é importante? Porque quanto menos pessoas se vacinar, a gente não consegue atingir a imunidade de rebanho que conversamos no começo do vídeo. Bom, e aqui a gente chega na projeção, que é um cenário um pouco mais otimista nesse vídeo. Segundo a consultoria iFearlist, o Brasil poderá ter cerca de 75% da sua população vacinada em outubro, ou seja, um segundo semestre muito melhor. Isso porque muitos especialistas consideram o plano de vacinação do Brasil muito bom, tirando de base outras doenças que a gente conseguiu minimizar
com a campanha de vacinação. É importante a gente entender que é sim muito complicado a realização do carnaval no momento atual, mas a gente não pode simplificar o debate. Comemorar o cancelamento do carnaval é uma atitude ignorante, simplesmente pelo fato de não levar em consideração que muitas vidas dependem do trabalho de confecção de uma agremiação. Precisamos ter estímulos para que essas vidas não sejam impactadas com o cancelamento.